Olá, seja muito bem-vindo a mais uns 5 minutos em valvopatias. Uma breve atualização sobre as principais novidades em doenças valvares. O meu nome é Alberto Hinning e essa semana vamos conversar sobre 3 artigos muito interessantes. O primeiro artigo foi um artigo publicado no JACC em 2024 e avalia o prognóstico após o reparo valvar mitral de etiologia degenerativa. As mulheres elas apresentam pior mortalidade após a correção cirúrgica na insuficiência mitral de etiologia degenerativa. Porém, as indicações cirúrgicas elas são baseadas no diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo e na fração de ejeção, independente do sexo. Por isso, foi realizada uma corte retrospectiva com pacientes com insuficiência mitral importante da Cleveland Clinic e avaliou como desfecho primário a mortalidade por todas as causas em mulheres em comparação aos homens, utilizando parâmetros como o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, diâmetro sistólico indexado e fração de ejeção. Todos sabemos que as indicações são baseadas num diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo maior ou igual a 4 cm e uma fração de ejeção menor que 60%. Inicialmente foram incluídos 22 mil pacientes que haviam realizado cirurgias e foram excluídos pacientes que tinham outras etiologias da valvopatia mitral ou já tinham realizado outros tipos de procedimento ou cirurgias cardíacas. Foram incluídas cerca de 1.800 pacientes no grupo das mulheres e 2.700 no grupo dos homens. Com relação às características basais, as mulheres elas tinham uma pior classe funcional, tinham mais comorbidades e um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo indexado maior em relação aos homens. O resultado do estudo foi que um diâmetro sistólico de 3,6 para mulheres, ajustado para idade e comorbidades, correlacionou-se com maior mortalidade, e um diâmetro sistólico indexado de 1,8 nas mulheres correlacionou-se com maior mortalidade, em comparação a um valor de 2,1 indexado para homens, que também se correlacionou com maior mortalidade. A fração de ejeção menor ou igual a 50% também teve correlação com maior mortalidade em ambos os grupos, mas de uma maneira mais significativa nas mulheres. A conclusão desse estudo foi que as mulheres elas tiveram piores desfechos, maior mortalidade, com valores de diâmetro ventricular esquerdo sistólico indexado menor em relação aos homens e uma fração de ejeção maior, o que suporta uma possível indicação cirúrgica individualizada de uma maneira mais precoce nas mulheres com insuficiência mitral de etiologia degenerativa. O segundo estudo também foi publicado no JACC em 2024 sobre o uso de anticoagulante oral versus varfarina após a troca valvar mitral transcatéter. Existem poucas evidências sobre a melhor terapia antitrombótica nesse contexto de troca valvar mitral transcatéter. Os antagonistas da vitamina K são os mais utilizados. Foi realizada uma corte prospectiva com pacientes após a troca valvar mitral transcatéter transeptal, comparando varfarina versus DOAC por 3 a 6 meses. Os pacientes utilizaram prótese SAPIEN entre 2011 e 2013. O alvo da anticoagulação na varfarina foi com RNI entre 2 e 3. A pixabana foi o DOAC mais utilizado. Foram incluídos 32 pacientes no grupo do DOAC, 124 no grupo da varfarina. O desfecho primário foi ocorrência de sangramento. Desfechos secundários, complicações trombóticas, morte, complicações vasculares e tempo de internação. Com relação às características basais, o grupo da varfarina tinha mais mulheres com mais comorbidades. De uma maneira interessante, o grupo do DOAC incluiu menos pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 60. O valve-in-valve foi o procedimento mais realizado em ambos os grupos, mas no grupo do DOAC houve menos realização de valve-in-ring e valve-in-mac em relação ao grupo da varfarina. Poucos pacientes em ambos os grupos realizavam uso de AS e ou clopidogrel ou outros antiplaquetários. O resultado do estudo foi que o grupo do DOAC teve menos sangramento, menos tempo de internação hospitalar e não houve uma diferença significativa com relação a eventos tromboembólicos em ambos os grupos. As conclusões do estudo, então, é que o grupo do DOAC teve um risco menor de sangramento, menos tempo de internação hospitalar, sem aumentar o risco de complicações tromboembólicas. Uma possível limitação do estudo é que o início precoce de anticoagulação, a realização de ponte com heparina no grupo da varfarina, possa ter aumentado o sangramento no grupo da varfarina e isso pode ter interferido de uma certa maneira no resultado do estudo.
O terceiro artigo é um artigo que fala sobre a dispersão ventricular mecânica como um preditor de implante de marca-passo após o implante de TAV. Foi um estudo publicado no European Heart Journal em 2024. A TAV é o tratamento preferencial para idosos com estenose aórtica importante, porém até 36% dos pacientes após a TAV podem apresentar BAVT com necessidade de implante de marca-passo. A análise da dispersão mecânica pelo ecocardio avalia uma heterogeneidade na contração miocárdica e isso tem uma possível correlação com fibrose miocárdica e por isso, então, pode ser um possível preditor de implante de marca-passo após a TAV. Esse estudo, então, buscou avaliar isso, foi um estudo observacional prospectivo com 185 pacientes entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022. Com relação às características basais dos pacientes, a idade média em ambos os grupos era 80 anos, com maior prevalência de pacientes do sexo masculino. As outras características eram semelhantes em ambos os grupos. A avaliação nesses dois grupos mostrou que o strain era semelhante em ambos os grupos, tanto o grupo que implantou o marca-passo quanto o grupo que não implantou o marca-passo, mas a avaliação da dispersão mecânica teve uma dispersão mecânica maior no grupo que implantou o marca-passo em relação ao grupo que não implantou o marca-passo. A dispersão mecânica é definida pelo desvio padrão do tempo entre o ápice do QRS, entre o pico do QRS, até o ápice da deformação no strain em um modelo de 18 segmentos. Essa avaliação mostrou que em pacientes que implantaram marca-passo tiveram uma dispersão mecânica maior em relação aos pacientes que não implantaram marca-passo. E a conclusão do estudo é que tanto a dispersão mecânica quanto a presença do bloqueio de ramo direito são possíveis preditores de implante de marca-passo após a TAV, mas a dispersão mecânica se mostrou um preditor mais significativo. A análise da dispersão mecânica com valor maior ou igual a 54 milissegundos previu o implante de marca-passo após a TAV com uma sensibilidade de 62% e uma especificidade de 67%. De uma maneira bastante interessante, um valor da dispersão mecânica menor que 32 milissegundos previu a não necessidade do implante de marca-passo com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 90%. Então, um estudo bastante interessante. Muito obrigado. Para mais informações, por favor, acesse o nosso Instagram, @3i_core ou nosso site triplei.com.br.